Olá, boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui, mais uma tarde para mais uma aula de ciências, graças a Deus. Bom, e hoje são 21 de setembro, uma data muito importante, né? Bom, é uma data que nós comemoramos, o dia de quê mesmo? O dia da árvore, né? Então, hoje é 21, dia da árvore. Bom, e essa parceira tão importante, que produz o nosso oxigênio. E eu quero que vocês peguem o livro de ciências e abram aí na página 69, onde eu deixei uma pequena atividade para a gente poder conferir hoje, né? E na aula passada nós falamos sobre o quê? Os sons dos lugares, né? Nós falamos que cada lugar tem um som, né? Tem som em todos os lugares por onde nós passamos. O som da feira, né? O som de uma casa, de uma televisão, do rádio, o som dos trabalhadores, né? Trabalhando na sua obra, né? Do martelo, da furadeira. Então, existem vários e vários tipos de sons, até mesmo o vento, né? A natureza também produz o seu próprio som, o cantar dos pássaros, né? E de outros animais que estão na nossa natureza. Então, pegue aí e abre o livro na página 69 para a gente conferir essas duas questões que são de resposta pessoal. Então, aí na primeira questão, temos assim a pergunta: que sons você costuma ouvir no lugar onde você mora? Bom, então cada um coloca aí se que costuma ouvir, né? Pode ser os sons causados pelo vento ou pelos pássaros, né? Quem cria galinha pode ser o cantar das galinhas, né? O latido do cachorro, o miado do gato, televisão, né? Músicas. Então cada um tem uma opção de colocar aí, né? Então, é uma resposta pessoal. E a segunda: que objetos, pessoas ou animais produzem esses sons? Bom, então se você colocou, por exemplo, lá o miar, né? O miado, né? Costuma ouvir miado. Então, você vai colocar na segunda, que é do gato, né? Então, o que vocês botaram lá em cima, na primeira questão, vocês podem estar dizendo de onde, né? Qual é a fonte desse som na segunda questão. Mudem de página lá para a terceira, página 70. Tem assim: pense nos sons que você escreveu no item 1 e preencha o quadro abaixo. Bom, então vocês vão botar aí quais são os sons que são agradáveis, ou seja, aqueles que você gosta de ouvir sempre, e aqueles sons que são desagradáveis, que você diz: puxa vida, se eu pudesse, eu acabaria com essa zoada agora, né? Aqueles que vocês não gostam, tá? Também é de resposta pessoal, tá? São sugestões. Então, aqui nós temos os sons que podem aparecer, né? De campainha, da carteira sendo arrastada, né? Se estivesse na sala de aula, livro sendo folheado, o giz riscando na lousa, né? O lápis, né? O pincel, lancheiras sendo abertas, né? Os lápis sendo apontados. Então, são vários e vários barulhos. Aí, no caso, aí na casa de vocês, né? O barulho da mãe fazendo a comida, da panela de pressão, da vassoura varrendo o terreiro, ou varrendo a casa, da torneira ligada, derramando aquela água. Então, são inúmeros sons, né? Onde vocês podem estar dizendo quais são aqueles que são agradáveis e aqueles, né, que não são agradáveis, tá certo? Que não agradam. Bom, logo mais abaixo também nós temos 3 perguntinhas, que as 3 também são perguntas pessoais. Então, na 1, tem assim: você consegue estudar escutando música? Bom, quem consegue, coloca assim. Quem não consegue, coloca não. Ou é o tipo de pessoa que precisa de silêncio para se concentrar? Bom, então isso é uma pergunta pessoal e cada um vai responder de acordo com o que você sente, né?
Se você, para estudar, precisa estar em algum lugar tranquilo, silencioso, harmonioso, né? Você coloca aí como é que você se prepara, tá? E na segunda e na aula, você costuma fazer barulho? Bom, aqui é bem interessante, né? Principalmente para vocês que disseram que não conseguem estudar fazendo barulho. Então, a sala de aula é um local onde nós devemos fazer silêncio, né? Devemos fazer silêncio absoluto, porque é um local onde nós estamos, né, aprendendo e também ensinando. A segunda. Ainda na segunda, né? Ou se sente incomodado quando a turma está agitada. Bom, então aí é isso aí. Aqueles alunos que conversam muito na aula e que só aprende quando estão em locais sozinhos, silencioso, tem que refletir um pouco, né? Que você deve fazer a mesma coisa, fazer silêncio para que você possa aprender. A terceira. Converse com os colegas e o professor sobre como andam os ruídos da turma durante a aula e juntos façam uma lista de combinados, de modo que ninguém se sinta incomodado com os excessos de barulho, tá vendo? Bom, então vocês devem imaginar como se vocês estivessem numa sala de aula ou em casa, né? Quais são os barulhos que é provocado dentro de casa e que poderia ser evitado? Que às vezes irrita até os próprios vizinhos. Bom, então pense aí e faça uma lista. Página 73. O som é transmitido por ondas. Sabiam? Pois é, a minha voz, o som do rádio, né, o som que sai da televisão, todos os tipos de sons, para chegar até o ouvido de uma pessoa, né, ele leva um determinado tempo, certo? E como é que ele chega da minha boca, sai da minha boca e chega até o seu ouvido? Bom, ele chega através de ondas. Essas ondas, elas são propagadas, ou seja, através do ar, certo? Até chegar no seu ouvido. Bom, então nós temos aí, né? São atividades dentro de perguntas. Então vamos analisar essas perguntas que estão aqui. Temos assim: na atividade, um telefone de copos para ir de um copo ao outro, o som se propagou pelo barbante. Bom, então propagar. O que é propagar? É o movimentar-se através de um meio. Bom, aí através disso daí, que foi uma experiência que foi feita, né, aqui na página 71 e 72, né, que pede para que vocês façam no caso, essa experiência. Quem puder fazer, façam. É bem interessante. E aí, logo em seguida, nós temos uma atividade, né, que começa a primeira pergunta, mas ela tem um pouco de conteúdo dentro dela. Na pergunta tem assim: e nas conversas que acontecem no dia a dia, como o som se propaga? Ou seja, como o som sai da sua boca e chega no ouvido de outra. Bom, converse com os colegas e o professor. Bom, então antes disso nós temos aqui uma leitura logo abaixo. Temos essa imagem, né, de crianças conversando em momento de lazer. E aí, nós temos aqui, no caso, essa imagem que mostra, né, o que está acontecendo, como é que elas estão conversando e explicando como é que esse som se propaga, de acordo com a pergunta lá. Então, vamos ver e acompanhe aí, por favor. Então, diz assim: o som propaga-se na forma de ondas sonoras. Essas ondas são invisíveis e precisam de um meio para se propagar. No caso do telefone de copos o meio foi o barbante. Nas conversas entre as pessoas, as ondas sonoras se propagam pelo ar, né? Como eu falei anteriormente, olha só o exemplo aí. Alguém bateu o sino, né? Que é a produção do som, o sino, né? Que é a fonte. E aí, ela, através do ar, o meio de propagação, que é a propagação do som, né? Que é o meio,
né? O que? Ela vai, ó, até chegar no receptor, que é a pessoa que recebe o som. Então, olha, essa onda vai, né, pelo ar, viajando pelo ar, até chegar no ouvido do receptor. Bom, o sino bate e as ondas sonoras propagam-se pelo ar, até chegar à orelha da pessoa. Essas ondas foram representadas para facilitar a compreensão de como ocorre a propagação do som no ar. Na realidade, o som é invisível. A gente não vê o som, a gente só ouve, né? Percebe o som. É que nem o ar, a gente não vê o ar, mas a gente percebe e sente o movimento do ar, né? Através dos ventos, tá certo? Bom, então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá certo? E eu quero que vocês continuem a responder a essa atividade, que continua na página 74, onde temos a segunda e a terceira questão. Então, só revisando, relembrando, como mesmo, né, o som, ele se propaga através de quê? Ele se propaga através do ar. E o som, eles são o quê? São ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas são semelhantes às ondas do mar, tá certo, meus queridos? E as ondas também, né, formadas na superfície de um lago, né? Se vocês já olharam, né, um lago e vê quando bate aquele vento, como é que forma aquelas camadinhas fininhas, ali são pequenas ondas. Então, essa onda também acontece da mesma forma quando nós conversamos, tá certo? Então, elas também precisam de um meio material para se propagar, né? Por exemplo, em uma conversa, como eu já falei, por exemplo, o som se propaga, só relembrando, pelo ar que existe em volta das pessoas com as quais estão nos ouvindo, né? Quando nós estamos conversando, tá certo? Bom, então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos e façam as atividades.